A leitura hoje é da segunda epístola de São Pedro, da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, Cristo padeceu por nós e vos deixou um exemplo para que sigais as suas pegadas. Ele não cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. Quando o injuriavam, a ninguém injuriava. E quando maltratado, não ameaçava, mas entregava-se a quem injustamente o julgava. Foi ele mesmo quem levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados, pois vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora já vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. O mercenário, porém, aquele que não é pastor, de quem não são próprias as ovelhas, vendo o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge. E o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou minha vida por minhas ovelhas. Outras ovelhas eu tenho ainda que não são deste rebanho, deste aprisco. É preciso que eu as chame também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus nosso Senhor, nossos inimigos, do Pai, Filho de Deus, Filho do Santo. Amém. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desse texto do Evangelho, de modo particular, hoje é chamado o Domingo do Bom Pastor. Jesus olhado como o bom pastor. Aqueles que o seguem fazem parte do seu rebanho, são suas ovelhas. Mas o trabalho de buscar novas ovelhas é uma coisa contínua em nosso Senhor, não só no tempo em que esteve visível aqui na terra, mas através dos séculos, e assim será até o fim dos tempos. A retidão com que cada um busque a Deus é o sinal, ele abre caminho para passar a pertencer ao único rebanho dele. Nosso Senhor tinha curado um homem em Jerusalém e a cura dele provocou aquilo que poderíamos chamar de fingimento
e até mais grosseiramente de palhaçada de um escândalo. Eles sempre estavam procurando um meio de levar as pessoas a se escandalizarem com Jesus. Porque eles não tinham a verdade. Eles tinham a mentira como o demônio. Na medida em que alguém busca a Deus, ele vai absorvendo a verdade, amando a verdade, seguindo-a e servindo-se dela, para si e para os outros. Aquele homem curado foi chamado ao tribunal dos judeus e corajosamente defendeu a verdade, irritando mais ainda os judeus que o expulsaram do ambiente, uma espécie de excomunhão da parte deles. Mas nosso Senhor, que é Deus, que tudo vê, e por isso tudo via a efeito daquilo, fez com que, pelas ruas da cidade, aquele homem curado acabasse se encontrando com ele. Estando na rua, certamente ajoelhado aos pés de Jesus, aquele homem profundamente agradecido com o que tinha recebido de nosso Senhor, provocou a atenção dos transeuntes. E sabemos como o ser humano é curioso, vão parando até formar aquele bloco de gente ao redor de Jesus com aquele homem. E Jesus então aproveita para ensinar. É dentro desse ensinamento que está o formoso texto de hoje, em que Nosso Senhor se apresenta como o bom pastor, aquele que faz o bem, aquele que distribui bens. Na medida em que alguém vai se aproximando de Jesus, vai bebendo desta mesma amabilidade e aprendendo a distribuir os bens de Deus por aí afora. Por isso, quando nós vemos os santos, as suas biografias, ficamos tão admirados com a santidade deles, que sendo de Deus, não deixa que eles fiquem orgulhosos. Ao contrário, quanto mais santo, mais humilde. Quanto mais santo, mais humilde. Mas amigo da verdade, mas interessado em que Deus seja honrado, não a simples criatura. Assim é os exemplos, são os exemplos dos santos. O padre Afonso Ratisbona,
um judeu que se converteu com a medalha milagrosa, se tornou depois sacerdote, cheio de gratidão a Deus pelo milagre que o transformou de maneira tão completa. Fica cheio de vontade de conhecer a irmã a quem Nossa Senhora tinha dado a medalha milagrosa, que era viva na ocasião. E como ele era um padre de prestígio mundial, pelo menos europeu, ele foi à França para ver se em contato com as autoridades superiores da irmã a quem Nossa Senhora deu a medalha, consegui saber onde ela estava, porque os superiores queriam conservar a irmã a quem Nossa Senhora deu a medalha completamente obscura, completamente desconhecida. E a santa, justamente porque era santa, queria era isso mesmo, ficar oculta. O que interessava a ela que as pessoas usassem a medalha e aprendessem o que Nossa Senhora ensinou para a sua própria santificação e dos outros. Era tal o segredo que a ordem impunha a quem era a vidente da medalha, que até as superiores, as irmãs superiores dos conventos onde ela ia passando, morando, não sabiam que tinham entre as suas irmãs aquela a quem Nossa Senhora tinha dado a medalha. Mas ele conseguiu, com os altos superiores da ordem, saber em que convento ela estava. E ela foi, e ele foi até o convento. Ao bater na porta do convento, a irmã porteira do dia era justamente a santa. É interessante essa delicadeza de Deus. Ele quer conhecer a santa, conhece sem saber quem é. Deus dá a ele um pouquinho de satisfação ao seu desejo. Irmã, eu sou o Padre Afonso Ratisbona. Quem não conhecia? Quando ela vivia em Deus, não mostrou nenhuma admiração, não falou nada a mais. E desejo falar com a Madre Superiora da casa. A irmã, a santa, pois não, padre, entre aqui, por favor. Encaminhou o padre para uma sala junto da entrada, pelo sentar-se e aguardar a superiora. A superiora veio admirada que o padre Ratisbona fosse à casa dela, ao convento dela. Pois não, padre, eu sou o padre Ratisbona, aqui em nossa casa. É que eu desejo muito conhecer a irmã a quem Nossa Senhora deu a medalha milagrosa, e soube que ela mora aqui. Enquanto ele conversava com a superiora, a santa estava num compartimento não muito longe, fazendo faxina. A superiora disse: aqui, padre? Não, de forma nenhuma ela mora aqui. Porque se ela morasse, eu como superiora saberia.
doce ilusão. E levantando a voz, irmã Catarina, sim, irmã, sim, madre, a senhora já ouviu dizer que mora aqui em nosso convento a irmã a quem Nossa Senhora deu a medalha? A santa nunca ouviu ninguém dizer a ela. Ela sabia que foi ela que recebeu a medalha, mas ninguém tinha falado com ela. Ela não mentiu. Não. Nunca ouvi dizer. Pois este senhor é o padre Ratisbona. Quer conhecer a irmã a quem Nossa Senhora deu a medalha e disse que tem certeza que ela mora aqui. Ao que a santa, que vivia cheia de Deus, portanto vivia cheia de sabedoria, disse: mas para que ele quer conhecer a irmã a quem Nossa Senhora deu a medalha? O que ele precisa é prestar atenção ao que Nossa Senhora disse e cumprir o que Nossa Senhora mandou. A isso o padre disse: madre, esta irmãzinha é uma sábia. Eu desisto de procurar a irmã a quem Deus deu a medalha. Ela tem razão. O que é preciso é prestar atenção ao que Nossa Senhora mandou. Quer dizer, a irmã Catarina, a santa, estava escondidinha e queria continuar escondidinha, porque tinha aprendido com Nosso Senhor, como os santos, a apagar-se, a buscar só a glória de Deus. Outro episódio parecido ocorre com outra santa a quem Nossa Senhora apareceu, que foi Santa Bernadette, em Lourdes, 18 vezes. Alguém perguntou a ela: como é que a senhora se vê sabendo que Nossa Senhora apareceu a senhora 18 vezes? A santa respondeu: para que serve uma vassoura? E a pessoa disse: a varrer? E depois que varre, o que faz com ela? Guarda no canto. Assim Nossa Senhora fez comigo. Pois bem, meus irmãos, Jesus disse que é o bom pastor. E de fato Ele é o bom pastor. Por isso, eu quis vos trazer essa bela história com que quero terminar esta curta homilia. É o fim da vida de um santo católico do século III, Santo Apolônio. Este santo era romano, era senador de Roma. Roma naquele tempo era uma nação poderosíssima no mundo. Tinham se desenvolvido demais em muitíssimos pontos, entre os quais em direito. Quem estuda direito, pelo menos no meu tempo de estudante de direito, era assim, não sei como é que está o programa atual nas faculdades, mas no meu tempo havia um ano inteiro de estudo de direito romano. Lia muito, conhecia muito bem a filosofia grega tão preciosa, e mesmo a Bíblia ele tinha descoberto e tinha lido todinha com cuidado, para entender bem toda a maravilha que a Sagrada Escritura traz.
Ao ler a Bíblia, ele acabou, não é? Chegando a Jesus Cristo. E acabou se convertendo, deixando o paganismo, que adorava aqueles deuses falsos, para se tornar católico. No tempo do imperador Cômodo, filho de Marco Aurélio, quando se deram esses atos. Alguém acusou Apolônio, o senador Apolônio, de ser católico, que era proibido por lei na época. O prefeito, autoridade máxima da cidade, depois do imperador, é claro, o prefeito mandou chamar o senador Apolônio e interrogá-lo. Preste atenção, porque vale a pena esse não longo texto que vos quero apresentar, principalmente a segunda parte. Nós vamos à primeira. A morte, diz o senador Apolônio, católico, daqui a pouco santo mártir, a morte foi decretada para todos, e os cristãos católicos se preparam para a morte, morrendo cada dia, se desapegando das coisas da terra cada dia. As calúnias que os pagãos levantam contra eles estão tão longe, ou até mais longe da verdade, do que acusar um cristão de aceitar pela rua fora ter um olhar impuro ou de querer ouvir palavras imorais. Então, dizia o senador, morrer pelo verdadeiro Deus não é mais doloroso do que morrer de febre, ou de desarranjo intestinal, ou de qualquer outra doença. O prefeito Perene pergunta a ele, então está disposto a morrer mesmo? Mas não vai incensar os deuses falsos? Não, respondeu Apolônio, eu gosto de viver, mas o amor à vida não deve me fazer ter medo da morte. Não existe coisa melhor do que a vida, mas a vida eterna que dá imortalidade à alma que viveu neste mundo, essa é que é a vida mais desejável. O prefeito não disse, não entendi sua linguagem. Então o santo disse ao prefeito, eu tenho muita pena do senhor, porque o senhor é tão insensato, tão insensível às belezas da graça, até chegar a este ponto. Só os corações que enxergam são capazes de apreciar a palavra de Deus.
Da mesma forma como só o olho que enxerga é capaz de dar valor à luz. Um olho cego não dá valor à luz. E essa segunda parte, colocada por um filósofo que estava presente, assistindo ao julgamento, mostra de maneira bela como Jesus é bom pastor. Ao ouvir essa explicação, um filósofo da escola cínica interrompeu Apolônio e lhe disse que aquela linguagem era um insulto contra a inteligência humana. Mesmo que Apolônio, sem entender direito, pensasse que estava defendendo coisas profundas. Ao ouvir isso, Apolônio disse: eu aprendi a rezar, não aprendi a insultar ninguém. Só os insensatos acham que a verdade é insulto, é um tipo de insulto. O juiz então pediu a Apolônio que explicasse com mais clareza o que tinha dito. Apolônio respondeu com essas palavras que constituem uma formosa defesa da vida católica. O Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que formou as almas e os corpos dos homens, tornou-se homem uma ocasião na Judéia, perfeitamente justo e cheio de sabedoria divina. Ele nos ensinou com amor quem é o Deus do universo, para que finalidade devemos praticar as virtudes, dotando as almas dos homens com uma visão da ordem social e da dignidade da pessoa humana. Graças a seus próprios sofrimentos na cruz, Jesus, etc., Ele pagou os nossos pecados em sua raiz, completamente. Foi nos livrar totalmente do pecado, em sua raiz. Ele nos ensinou a reprimir a cólera, a moderar os desejos deste mundo, a refrear o amor aos prazeres. Ele nos ensinou a nos libertarmos da tristeza, a sermos compassivos, a promover a caridade, a nos despojar da vanglória, a não tirar vingança de ninguém, a desprezar a morte, não sofrendo a morte por algum crime cometido, mas sofrendo a morte pacientemente, como injúria que vem dos outros, além das outras. Ele nos ensinou a obedecer às leis que ele determinou, a honrar o Rei, adorar o Deus imortal, e somente a Ele é esse único Deus, a acreditar na imortalidade da alma, a esperar o julgamento depois da morte, a recompensa que Deus nos dará pelo trabalho em praticar e alcançar as virtudes depois da ressurreição
daqueles que viveram dignamente aqui na terra. Ele nos ensinou claramente tudo isso e nos apresentou as razões convincentes dessa doutrina, conquistou uma grande glória por sua excelência. Mas foi vítima da inveja dos ignorantes, como aconteceu com os justos e os sábios do Antigo Testamento. Porque os justos incomodam os injustos, como afirmam injustamente os insensatos em certo provérbio, que diz: amemos ciladas ao justo, porque ele nos incomoda. E não somente isto, mas a mesma coisa foi dita por um grego, como está no livro A República de Platão. O justo será flagelado, torturado, amarrado, terá seus olhos furados e por fim será crucificado. Do mesmo modo como os atenienses maus convenceram a multidão a condenarem Sócrates de modo injusto, assim também Jesus, nosso Mestre e Salvador, foi condenado à morte por aqueles perversos que o acusaram, da mesma forma como acusaram os profetas que vieram antes. Mas nós nos apressamos em honrar a Jesus Cristo, porque Ele nos ensinou, o bom pastor, não é? Ele nos ensinou mandamentos sublimes que nós desconhecíamos antes. E não estamos errados, mas mesmo que a doutrina da imortalidade da alma, do julgamento depois da morte, da recompensa das virtudes, da ressurreição, e de que Jesus é juiz, fosse errada, como vocês pensam, com todo prazer, nós nos deixaremos levar por esses princípios que Ele nos ensinou para vivermos bem, de maneira correta, neste mundo, na esperança da vida eterna, mesmo no meio dos maiores sofrimentos. Fez aí uma homilia magnífica, feita por um leigo, há tantos séculos atrás. Conhecer Jesus, seguir Jesus, amar Jesus, para isso estamos aqui, meu irmão. Para isso estamos aqui.